Estamos de volta com o Band Cidade. Olha, em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Um dispositivo na lei elevou o aporte de recursos para o chamado Fundão, o fundo que financia as campanhas eleitorais. E o aumento não foi pouco, não. Em sessão do Congresso Nacional, os deputados federais aprovaram o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Foram 278 votos favoráveis, 145 contrários e uma abstenção. O substitutivo prevê que o atual fundo eleitoral, criado após a proibição de doações de campanha por empresas, vai ter um incremento nos recursos. O chamado Fundão, que financia as campanhas eleitorais, vai saltar dos atuais 2 bilhões para 5 bilhões e 700 milhões de reais. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Dos deputados federais catarinenses, Gilson Marques do Novo, Carmen Zanotto do Cidadania, Pedro Uczai do PT e Rodrigo Coelho do PSB foram os que votaram contra o projeto. Carlos Chiodini do MDB não votou e os demais parlamentares catarinenses votaram todos sim. Para falar deste assunto, Roberto Azevedo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, em plena pandemia, com as dificuldades orçamentárias brasileiras, tem justificativo o Congresso aumentar para quase 6 bilhões o fundão eleitoral? Claro que não. Não tem, é absolutamente um contrassenso. O que está acontecendo em Brasília? Ano que vem tem eleição para presidente da República, para deputado federal, para senador. Então o pessoal está ajeitando o seu lado. O que é um absurdo. A gente que defendeu, as pessoas que defenderam o tal do financiamento público de campanha, estão decepcionadas, porque ele virou um caso de polícia. Passar de 2 bilhões para 5 bilhões e 700 milhões, quase 6 bilhões de reais, é a mesma coisa para dizer para todos nós o seguinte: compensa você ser candidato, você gastar dinheiro e você chegar lá em Brasília e não cumprir nem 1/1000 do que você prometeu em campanha. Outra coisa, o contrassenso. Para quem diz que vai receber o dinheiro, no caso os políticos, acham pouco. Para quem paga, é uma fortuna. E quem paga somos nós, cidadãos, os mesmos que pagam impostos para manter a máquina pública. Realmente o Congresso Nacional deu outra marcha ré. Mas o motivo é o de sempre, para proteger o próprio lado. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Lançado em Santa Catarina, o InovaGov-SC. A plataforma é a rede de inovação do Poder Público de Santa Catarina. Veja na reportagem de João Paulo Cardoso. Representantes do Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas de Santa Catarina se reuniram por meio de videoconferência e formalizaram o lançamento da InovaGov-SC, uma rede de inovação do setor público catarinense. A iniciativa promete concentrar esforços dos órgãos de controle do Estado e trazer inovações tecnológicas com a intenção de melhorar o serviço público prestado aos catarinenses. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Ricardo José Hesler, destacou a união de esforços para que haja mais eficiência no serviço prestado à população. O alcance deste objetivo ganha impulso, portanto, quando encontra um ambiente integrado de inovação, que transcende o trabalho isolado do Poder Judiciário. Para o Tribunal de Contas do Estado, a iniciativa permite consolidar a cultura da inovação em Santa Catarina. A inovação é algo vital e estratégico para a nossa instituição e também para o serviço público como um todo. Neste ano, nós criamos a política de inovação, onde definimos objetivos e diretrizes para implementar uma nova cultura organizacional, por meio do Comitê de Inovação e do Laboratório de Inovação do Controle Externo. O Procurador-Geral de Justiça do Estado afirma que a nova medida traz oportunidades de maior aproximação entre os setores público e privado. Esse, sem dúvida alguma, é um exemplo muito positivo de como nós podemos, por meio da inovação, encontrar uma aproximação do público e do privado, quem sabe até na inovação aberta, para gerar resultados cada vez melhores para o nosso povo e para a nossa sociedade. O chefe do gabinete da presidência da Assembleia Legislativa acredita que a inovação não está só nas tecnologias, mas também nas atitudes. Tudo muda ao redor do que se preserva. A princípio, a frase parece um contrassenso, mas, na verdade, o ensinamento
é de que para transformarmos, nós precisamos saber o que nós queremos preservar. E como agentes públicos, o que buscamos preservar nada mais é do que a boa entrega do valor público à sociedade. O governador do estado, Carlos Moisés, ressaltou que a InovaGov-SC é uma iniciativa conjunta e inédita que reforça o compromisso do governo de Santa Catarina e dos demais poderes e órgãos de qualificar e modernizar cada vez mais a gestão pública. Nós acreditamos que não são órgãos e poderes que ganham com essa junção, de ser inovador, de identificar nos órgãos e poderes o DNA do catarinense, que é um DNA inovador, mas ganha o cidadão. Não são as instituições, elas ganham, mas quem ganha definitivamente é o cidadão. Saiu hoje o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O documento, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, contém dados sobre os mais variados tipos de crimes e também situações relacionadas à segurança pública no Brasil e também por estados. Eu separei alguns dados catarinenses para a gente ver aqui no nosso telão. Vamos dar uma olhadinha primeiro nas mortes intencionais, violentas. Então aqui estão incluídos homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, vítimas policiais e mortes em decorrência de intervenção policial. No total disso tudo, deu redução de 818 em 2019 para 810 em 2020, queda de 2,2% e uma taxa de crimes, de ocorrências, de 11,2 mortes intencionais por 100 mil habitantes. É a segunda menor de todo o país. Agora, um dado extremamente preocupante que é relativo aos casos de injúria racial. O dado preocupa muito. Olha só o salto. De 1.817 ocorrências de injúria racial, o Estado saltou para 2.865 em 2020. É um crescimento de 55,8% nesse crime absurdamente abjeto, que é a injúria racial. Os casos de racismo, que é um crime diferente, tipificado diferentemente da injúria racial, esses tiveram redução de 43,6%. Eram 177 em 2019, caíram para 101 em 2020. Para fechar, separei aqui outro dado muito importante e preocupante, que são os casos de estupro de vulnerável de vítimas entre 0 e 19 anos. Santa Catarina registrou 2.569 ocorrências em 2020, o que dá uma taxa aí de 137,6 casos por 100 mil habitantes. Infelizmente, é a quarta maior do país, atrás apenas do Mato Grosso, de Rondônia e do Paraná. O anuário usa dados enviados pelas secretarias estaduais de segurança pública e analisa, então, uma série de tipos de ocorrência, além do sistema prisional e os investimentos na área de segurança pública. Uma frente fria no litoral norte do estado, associada ao avanço de uma massa de ar frio, vai influenciar o tempo amanhã em Santa Catarina. Detalhes na previsão do Band Cidade. A sexta-feira vai ser instável, com nebulosidade variável no estado, chuva isolada no oeste e sul na madrugada e amanhecer e de forma mais persistente durante o dia na Grande Florianópolis e norte do estado. As temperaturas entram em declínio com a chegada de uma massa de ar frio. Em Florianópolis, mínima de 13, máxima de 16 graus. Em Criciúma, mínima de 9, máxima de 16. Em Itajaí, 14 graus de mínima e 17 de máxima. E em Lages, mínima de 6 e máxima de 15 graus. A seguir as informações do esporte, na Série B, Brusque perde para o Remo e amarga a terceira derrota consecutiva na competição. Detalhes depois do intervalo, eu volto já já.